do sequestro? O que ela fez? Lembro. Foi na época que você Ali morava você no Morumbi, bateu. né? Morava no Morumbi com os Ali meus você bateu pais de frente ainda. mesmo, né? Exatamente. Ali foi... Você botou pra quebrar. Ali eu botei pra quebrar? Botou pra quebrar. Qual a visão de vocês em relação ao sequestro? Em relação ao seu sequestro? É. Eu achei uma loucura, né? Eu achei Cara. que é uma loucura. Você foi muito... Passou uma frieza. A frieza, Assim, um controle. Eu lembro disso. Olha, eu aprendi tanto naquele sequestro. Aquele sequestro, pra mim, foi assim, a Patrícia antes e depois do sequestro, né? Eu tinha 20 e poucos anos, não sei, agora ainda não fazia... Bem, isso não 20, pode. 21, É. 22, sei Você lá, era bem 21 novinha. anos, E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil. Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora, fazer faculdade fora. E aquele sequestro, pra mim, foi assim um marco, um divisor de águas mesmo. Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente... Foi um encontro que eu tive com Deus. Sabe? Assim, com uma fé, com um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia, que eu ouvia falar. Mas no sequestro eu experimentei esse cuidado de Deus, sabe? Com a gente. Cuidado mesmo, eu senti que Deus estava comigo todo o tempo e que Ele estava falando, calma, que vai dar, sabe assim, vai tudo certo, vai dar tudo certo. E por que isso? Teve um dia, muitos meses atrás, que eu acordei e eu tive um sonho e que eu estava com uma funcionária em casa. E aí essa funcionária, eu tava com ela ali e aí de repente ela tinha tipo, mar aqui na frente e uma gaiola. Sabe com aquelas gaiolas que tem tubarão, mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não, no sonho eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. Deus. E aí, então, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesmo entrava na gaiola e eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho, mas acho que eu acordei, cruzei com ela, falei, nossa, eu ia com você hoje. E aí eu contei pra ela o sonho, compartilhei esse sonho. Muitos meses depois, o sequestrador entrou na minha casa, ele pegou uma funcionária de casa, ele estava com a arma, quando eu cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária. E aí ele perguntava assim, quem é você? Aí eu falei, eu sou a Patrícia, e a funcionária, ela é filha. E aí ele, você vai comigo, vai comigo. Aí ele deixou ela, me pegou. E aí a gente foi até a garagem, eu entrei no carro. E aí naquele momento ele colocou um capuz em mim. Eu entrei no carro e ele falou assim, olha Patrícia, isso aqui é o sequestro. Eu sou o Tubarão 1, ele é o Tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí eu só vi assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E no sonho, eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então me veio aquela certeza que nada ia acontecer. E ali foi uma experiência que eu falei, gente, Deus é presente, né? Deus tá comigo, Deus tá aqui. Deus, Ele me deu um autocontrole, uma segurança, como você mesmo disse. Sabe assim, eu fiquei todos os dias assim, sabe, convicta que nada ia acontecer? Que nada ia me... Ele foi para pegar você foi a primeira que ele viu? Eu acredito, assim, a história diz, né, como eles falam, que eles iam pegar a mais nova, que era a Renata. Só que elas já tinham saído para a escola. E aí eu era aquela filha meio... Na escola não era muito boa, não. Você estudou no Objetivo? Não estudei. Não. Eu tava na faculdade, na FAP, na época, e eu tava atrasada. Então, na hora que elas já tinham saído, a Renata pra escola, a Daniela, não lembro, a Rebeca, e eu tava atrasada, indo pegar roupa no quarto, pegando roupa da irmã, né? Lá, normal. No quarto da minha irmã. E aí, nessas, eu cruzei com ele. E aí foi isso. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei certa mesmo que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre para abrir e conversar com Ele fala com a gente, Ele cuida. Foi uma experiência minha com Deus, com a minha fé. Eu acho que antes disso eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança, sem saber. Mas você conhecia Deus? Eu conhecia como judia, fiz bar mitzvah. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão, né? Parece que assim, Deus vai lá e toca, assim, né? Assim, minha mãe já tinha recebido já tinha tido
essa certeza dentro dela, e ela ficava falando, acho que ela é uma chata. Falava, ai, minha mãe, lá vem... Sabe crente chato? Porque às vezes crente é muito chato. Crente fica querendo converter todo mundo. Eu acho um saco, tá? Ai, caramba, minha mãe que pentelha, já vem com esse papo de crente pra cima de mim. E aí, ela foi que a primeira... Ela foi a primeira. E E teu aí pai ela isso queria. tudo, o que que ele falava? Não, meu Porque ele é pai judeu? achava. Não, ele no começo ele ficou só observando. E aí depois ele teve uma época que ele ficou bem assim. Bem não contra, mas bem assim, observando, não tão entusiasmado. Mas aí, conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento, porque tem algo que acontece no nosso coração, quando a gente tem fé, né? Quando a gente se relaciona com esse amor, conhece esse amor de Deus por nós, que é tão individual, Deus tão grande, tão preocupado com tanta coisa, como que ele vai se preocupar comigo, né? Oi? Mas quando de repente a gente conhece um Deus que se preocupa com a gente... É uma coisa muito maluca que acontece, mas acontece, tá, Carlos Alberto? Sou louca não, tá, gente? Mas acontece. E comigo aconteceu. E eu não quero ser essa crente chata, não quero fazer ninguém crente, tá? Não preciso acreditar no que eu acredito. Não, mas falar de Deus é gostoso. Mas pra mim foi uma experiência tão assim... Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar. E depois do sequestro, eu senti Ele comigo. Eu conheci Ele falando comigo. Então, assim, foi uma experiência minha com Deus. Ninguém tira isso de mim hoje. Entendeu? Então, minha mãe, ela trazia, eu achava um saco, mas eu acho que até as orações da minha mãe, um dia, eu entendi esse amor. Eu entendi, como se eu tivesse, sabe, receber vida, assim, um sopro de vida que enche, Você que notou, preenche, né? que abre os olhos, que vê que a gente tem, sei lá, um futuro, que tem coisas boas que vão acontecer. Foi isso que aconteceu comigo no sequestro. Então eu saí de lá muito cheio dessa esperança, com essa esperança muito viva dentro de mim. Eu queria anunciar para o mundo, né? Tanto que eu saí naquela varanda, parecia que estava falando com colegas, quando você não tinha noção, né? Mas foi uma experiência muito única. E lá, eu nunca tinha pensado em questão de perdão, né? As coisas que uma adolescente, 21 anos, nem pensava nessas coisas. Mas lá, parece que teve uma hora que eu olhei assim para os sequestradores, né? E eu perdoei, meio que eu entendi. Eu falei assim, gente, eu tenho tudo e o cara não tem nada. Não que eu tenha justificado eles, não justifico. O sequestro é um sequestro. Mas é como se eu tivesse entendido a questão, sabe, social, diferença social, me abriu um olhar, assim, para as questões sociais do país. Sabe, eles eram jovens também, né? E aí, sabe quando você vê o que passa, sofredor. Vê a vida... Eu falei assim, gente, esses caras não sabem o que estão fazendo, não é sofredor, né? Mas não sabem, estão acabando com a vida deles com 20 e poucos anos de idade. E, de fato, acabaram com a vida deles, né? Acabaram, então, aquilo me deu uma... Gente, eles não sabem o que... Então, eu não fiquei em nenhum momento ressentida, não fiquei apaixonada, até porque a mídia falou que eu fiquei com síndrome de Estocolmo. Não, eu consegui, no meu coração, perdoar, soltar eles. E não ficar com... Soltar. Eu não fiquei ressentida, eu não fiquei traumatizada, eu não fiquei com sequelas do sequestro. Não, pelo contrário. Eu falei, eu não quero ter medo, e eu vou continuar saindo na rua. Eu não andava com segurança, continuei não andando. Eu falei, não assim, te deu aquele pânico pânico depois, pós-traumático? Eu sou boa de cabeça, tá? Porque eu falei, eu não quero, então eu vou vencer, eu não vou me prender, eu não vou me colocar dentro de uma, sabe? Bolha. Não, eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes, sem lutar contra o medo, né? Acho que até o medo às vezes vinha, mas eu fiquei também muito mais esperta, né? Acho que coisas que eu não... Agora fico toda ligada, até hoje eu sou assim, mais ligada. E coisas que... Então, assim, foi uma experiência de uma... Parece que eu não tinha vida, eu passei a viver de verdade, sabe? Passei a enxergar o mundo, as oportunidades com outros olhos, as situações, as pessoas com outros olhos.